O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, você que nos acompanha ao longo destes mais de 11 anos de trajetória que tem se esmerado, que tem se dedicado e que tem como sua missão principal levar até você informação de utilidade pública, apresenta nessas edições já na reta final deste ano, programas que levam até você uma retrospectiva de algumas áreas que são sensíveis na nossa cidade. Entre elas, a prestação de serviços públicos. Teremos a oportunidade de conversar também no decorrer das edições restantes até o final deste ano com autoridades democraticamente constituídas. E nesta edição, última deste mês de novembro, teremos a oportunidade de conversar mais uma vez com uma importantíssima concessionária que presta um serviço indispensável à população friburguense. Até porque, nesta relação compulsória, a informação de utilidade pública, séria, honesta e correta, é elemento indispensável para que haja uma relação harmônica entre poder concedente, concessionária e usuários. E o programa Cidade Real, assim, tem se colocado à disposição de todas as demais que queiram, evidentemente, oferecer as suas explicações, as suas informações, os seus esclarecimentos aos seus usuários, aos seus assinantes ou mesmo consumidores, até porque você e o nosso convidado, o nosso ilustre convidado, sabe muito bem que nós temos um cenário muitíssimo diferente de todas as demais 5.569 cidades do território nacional, onde, em nosso município, vários serviços são prestados por concessionárias. Água e esgoto, iluminação pública, limpeza urbana, transporte coletivo, operação de rodovia, funcionamento de teleférico, administração de terminais rodoviários, enfim, temos concessões em profusão. E dessa forma precisamos entender este cenário para que as relações sejam menos contundentes, sejam menos, inclusive, agressivas. E o programa Cidade Real tem a oportunidade de, sendo devidamente atendido nos seus convites, oferecer até você, que é quem paga toda esta conta, informações do seu interesse. Nesta edição, como disse anteriormente, estaremos conversando novamente com um ilustre e feliz rubro-negro, incontido inclusive, que administra com muita competência a prestação de serviços públicos em Nova Friburgo no que se refere ao transporte coletivo municipal. Com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 25 de novembro de 2019. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano
Plano SAF está em sua vida a todo momento. O Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Nova Friburgo mais verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em um ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, especialmente também nessas edições de novembro, ressaltando a importância da prevenção do câncer de próstata, nos alinhando com esta campanha muitíssimo oportuna que é realizada mundialmente no mês de novembro. E você, caro amigo, precisa vencer este preconceito. É importante que você tome a iniciativa para que, se detectado com a devida antecedência, a probabilidade de cura é de 95%. E no nosso país é o câncer que vitimiza as pessoas na posição cruel do segundo lugar. O que mais mata é o câncer de pele. E neste ranking muito sofrível, de muito sofrimento, o câncer de próstata é o que vitimiza os homens, obviamente, no segundo lugar, na segunda posição. É preciso a gente realmente melhorar esse ranking, diminuindo essas estatísticas que são muito, eu diria, perversas. E cabe a você tomar essa iniciativa, buscar consulta médica, buscar atendimento caso sinta algum sintoma característico, para detectar com a devida antecedência e desta forma se submeter aos tratamentos adequados. É questão de sobrevivência para você, para sua família, para os seus amigos, para os seus parentes, enfim, para todos aqueles que têm o privilégio de conviver com todos nós, com a sua pessoa. E nesse sentido, também o programa Cidade Real, bastante atento a esta ocasião, como estivemos no mês de outubro por conta da prevenção do câncer de mama, apresentamos a você rapidamente um vídeo de 30 segundos, muito interessante, muito bem feito, muito bem produzido, até porque usa um tema conhecido do rock, motivando a você, de certa maneira, a tomar esta iniciativa e que será apresentado neste momento pelo nosso diretor técnico, nesta ocasião, Rafael Teixeira. Vamos juntos acompanhar. Quarentão do rock, camiseta preta, tocando é que tá, deixa de ser careta. O seu brother fez, chegou sua vez, deixa de onda, vê se faz esse mês. Exame do toque, exame do toque. Novembro Azul. Muito bom. Concluindo, não obstante o que eu já disse, o seu médico quer ter um dedo de prosa com você, se é que você está me entendendo, e cabe realmente não só durante o mês de novembro, mas em qualquer época do ano, caso sinta algum sintoma diferente, caso sinta alguma situação irregular, desconfortável, procure imediatamente a
atendimento médico com um especialista que certamente saberá lhe orientar. Dando sequência ao programa Cidade Real, quero cumprimentar... Olá, meu amigo, como você está? O ilustre companheiro, nobre amigo, Paulo Antônio Carrilho Valente, diretor da Nova FAOL, inicialmente lhe cumprimentando, como também a todos os rubro-negros que estão em estado de êxtase pelas brilhantes e merecidas conquistas do Campeonato Sul-Americano, também conhecido como Taça Libertadores da América, e no dia seguinte do Campeonato Brasileiro de Futebol. Sinta-se cumprimentado, como também toda imensa nação rubro-negra que está incontidamente feliz. Olha, eu me sinto honrado mais uma vez com o convite para estar aqui falando com a sua seleta e imensa audiência, mais uma vez repetindo aqui, a semana em que eu participo do programa aqui com você às segundas-feiras é uma semana sempre de muita conversa na rua com clientes, com usuários ou com pessoas da cidade que até não utilizam o transporte coletivo, mas são interessadas pelo dia a dia aí do nosso município e que sempre param para trocar um dedo de prosa, para conversar, para falar sobre comentários que eu fiz aqui no programa, e a repercussão, como sempre, é excelente. Com relação ao Flamengo, realmente é motivo de muita felicidade, de muita alegria. Acho que todo mundo que torce por um time sabe a alegria que dá quando seu time é campeão, e numa situação dessas do Flamengo, que em 2 dias conquistou 2 títulos desse tamanho, dessa proporção, a gente fica ainda mais honrado. E eu, como analista do comportamento humano aí, do comportamento urbano, das cidades, de tudo, e principalmente de organizações empresariais, eu fico assim, mais feliz de que não foi uma vitória como aquela de 81, em que era um grupo que brigava ali, como tantos outros, de maneira meio amadora, mas foi a vitória de um trabalho muito profissional, desenvolvido pela presidência anterior do Flamengo, do Bandeira de Melo, e agora pelo Rodolfo Landim, com suas equipes, que vem executando um trabalho totalmente profissional dentro da instituição, que é o Flamengo, tratando como uma grande empresa, renegociando dívidas, trabalhando a questão de patrocínios, a questão de investimento, quer dizer, dando um trabalho profissional para o clube, que agora começa a colher os resultados. A diretoria anterior foi muito cobrada porque não conseguiu os títulos, embora tenha feito todo o trabalho aí de carregar o piano e entregou praticamente pronto para o atual presidente só tocar. Ele assumiu no início do ano com 90% do caminho andado e soube prosseguir com esse trabalho. Então, a vitória do profissionalismo, a vitória da seriedade, a vitória da dedicação, não é mais uma coisa amadora, feita por espasmos ou pela paixão. É movida, sim, a paixão pelo que se faz. Exatamente. Mas, acima de tudo, é feito com seriedade, com profissionalismo, feito com análise da questão administrativa, da questão jurídica, de tudo isso. Então, transformando o Flamengo hoje num clube que certamente vai trazer muito mais resultados para a sua imensa torcida. Com isso, vai angariar mais torcedores dentro e fora do Brasil. Então, eu fico muito feliz de ver o mérito para o trabalho bem feito, o mérito do trabalho profissional, que no início era muito questionado pela própria torcida do Flamengo, que adianta ter o clube saneado e não ter títulos, que adianta ter só o cheirinho. Está aí o resultado. Então, todo trabalho que é bem feito, todo trabalho que é profissional, repetindo, acaba colhendo os seus frutos. Então, acho que está de parabéns aí a diretoria do Flamengo pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo. Certamente, amigo. E queremos já no início da entrevista, dessa conversa, que acontece pela 6ª vez este ano, de maneira a levar informação de utilidade pública nessa relação compulsória com os usuários do sistema de transporte coletivo em Nova Friburgo, agradecer a sua presença, o seu pronto atendimento ao nosso convite, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real
se sentem honradas com essa deferência pelo seu comparecimento, que todas as vezes que foi convidado compareceu. É preciso que se registre, diferentemente de outros momentos desta própria concessionária. E traçando um paralelo com a sua análise bastante pontual e precisa acerca da gestão do Clube de Regatas do Flamengo, a empresa tem também, desde que chegou aqui, há cerca de 2 anos e meio aproximadamente, Sim. procurando trabalhar empenhada em realmente obter resultados de forma que sejam transformados, revertidos para a população. Ou seja, neste período, especificamente neste ano, quais foram as conquistas da empresa que especialmente foram revertidas em benefício dos seus usuários? Bom, é bem simples falar. Estivemos aqui há cerca de 2 meses, quando foi feito o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, e você me perguntou quais os próximos passos a partir desse momento. Então, o sistema de transporte coletivo, bem equilibrado, com a remuneração justa prevista em contrato, ele possibilita o quê? Investimentos. Então, eu acho que o primeiro dado que é bastante interessante, nós já falamos aqui sobre o diagnóstico da situação que encontramos, sobre o plano de metas que tracemos, e fazendo um paralelo com a questão até do Flamengo, chegou a hora de começar a colher esses frutos. Ainda temos uma programação aí para frente de coisas que têm que ser feitas, mas esse equilíbrio econômico-financeiro já permitiu que nesse final de ano nós temos 85% da população de Nova Friburgo sendo atendida por ônibus novos, já adquiridos durante essa administração, ou seja, nos últimos 2 anos e meio. Então, 85% da população já conta com ônibus novos, tá? Com outra tecnologia, com outro tipo de atendimento. E 66% da população já é atendida por ônibus com ar-condicionado. Quer dizer, parte deles com ar-condicionado, mas a maioria com os ônibus climatizados, com ar quente e ar frio. Então, tudo isso, você vê, 85% da população, das 200 mil pessoas do município, já tem à sua disposição ônibus novos, com suspensão a ar, com ar-condicionado, uma tecnologia melhor. Ainda faltam algumas linhas serem atendidas, mas mantido esse equilíbrio, já uma previsão para o ano que vem de novos investimentos, que é o objetivo nosso chegar até o final do ano que vem com 100% da frota renovada num período de 3 anos e meio. Hoje, 100% da frota renovada. Hoje nós estamos aqui com 2 anos e meio, certo? Quando a gente chegou aqui tinha um plano que se propunha. Você me perguntou quanto tempo demora para isso. Falei, olha, para a gente fazer um diagnóstico, aí, cerca de 6 meses, um pouco menos, porque a gente tinha que levantar os dados, mas eu não tinha nem como colher esses dados, eu não tinha esse tipo de controle. Então, se implantou sistema de GPS, sistema de análise da logística da cidade, sistema de biometria facial, tudo isso foi sendo implantado, que demanda investimentos também. A gente precisava de tempo e de capital para ser investido. Então, enquanto se organizava essa questão tecnológica, e a gente foi trabalhando, organizamos as contas da empresa também, organizamos o nosso quadro de funcionários, fomos organizando o tipo de frota. O que falta agora se trocar são ônibus que rodam normalmente nas estradas vicinais que não são pavimentadas e nos morros mais íngremes, assim, em algumas localidades que tem uma demanda maior e você consegue entrar com ônibus um pouco menor. Então, estamos avaliando ainda qual o melhor tipo de tecnologia a ser colocada nos ônibus para que a gente possa atender a essas localidades. Tudo isso dentro do nosso projeto aí de implantação de um novo sistema de gestão que agora começa a colher os frutos. Temos hoje, com orgulho, o sistema de ônibus da cidade de Friburgo, hoje paga o melhor salário de motorista do estado do Rio de Janeiro. O melhor salário Então, não nos falta hoje a mão de obra qualificada. Vamos investir a partir de agora muito mais em treinamento e qualificação do pessoal. Temos uma nova diretoria do SESC Senat, que já formatou uma série de cursos para atendimento
ao cliente, para o desenvolvimento de lideranças dentro da empresa. Então, o que a gente fez? Traçou que tipo de preparo eu tenho que ter para aprimorar a relação dos nossos motoristas com os nossos clientes. Porque, na verdade, o momento da verdade do ônibus, já falamos sobre isso também, é quando a pessoa faz sinal com a mão, é o do ponto de ônibus, e o ônibus para o embarque. E tem aquela interação ali 2 vezes por dia, 3, 4, 5 vezes, em que a pessoa pega o ônibus. Então, a gente tem que melhorar ainda um pouco, aprimorar essa relação. E dentro do que você falou, uma coisa bem interessante foi a realização de um seminário na empresa, quando foram apresentados os 27 ônibus, para o qual nós convidamos todo o Poder Executivo, na figura do prefeito, do vice-prefeito, do secretariado. Convidamos também todos os vereadores, convidamos o Ministério Público, convidamos os juízes da cidade. Todo mundo foi convidado para que a gente pudesse apresentar um balanço disso que foi feito já ao longo desses 2 anos e meio e falar um pouco do futuro da FAO. A nossa parte vem sendo feita. A troca dos ônibus que faltam, treinamento de pessoal, a gente vem fazendo e estima que até o final do ano que vem, num prazo de 12 meses, a gente consiga realizar tudo isso. Mas aí fica o seguinte, tá, mas o que a cidade tem que fazer também? O que é que a cidade precisa melhorar para que a gente possa ter esses ônibus novos operando, para que a gente possa ter um melhor sistema de informação? Você vê, essa semana com muita chuva, chegamos a ter 15 linhas que tiveram que ter parte do seu itinerário suprimido, algumas nem operaram, porque eu não tinha condições de transitar nas estradas vicinais ou em alguns pontos onde houve um afundamento de pista, algum buraco se abriu, a gente tinha que atender. Houve um grande engarrafamento na cidade também, por conta da chuva, das vias hoje estreitas para tantos veículos que estão rodando. Então, a gente tem que discutir muito, Zuri, a questão da mobilidade urbana. Tá? E isso é um ponto que nós lançamos no seminário para discussão e que eu acho que, se não discutirmos isso, se não definirmos que cidade queremos para o futuro, não adianta ter todos os ônibus novos, ter o pessoal treinado, porque ninguém vai andar. Já falamos isso aqui também, a gente vai participando muitas vezes e alguns assuntos são repisados aí constantemente. Mas eu acho que isso é um problema que a sociedade tem que debater, não é uma responsabilidade da FAO, é uma responsabilidade de todos. E a outra questão que nós trazemos aí para a discussão também é a questão da tarifa. Mais uma vez, a tarifa hoje é cara. O nosso sistema de transporte custa caro para a população. Então, o que acontece? Como que nós podemos fazer sociedade organizada para reduzir o custo da tarifa? Isso não é uma discussão aqui de Nova Friburgo. Você participou conosco lá do seminário e teve a oportunidade de ver o palestrante trazer um problema que é do país inteiro e que no passado já foi de outros países, que deram algumas soluções que nós podemos copiar aqui. Então, achamos que a coisa vem sendo bem encaminhada, já há a consciência formada de que a tarifa é cara e é o objetivo dessa concessionária, junto com o poder concedente, junto com a CIANF e com outras entidades aí de organização da sociedade civil, trabalharmos para reduzir o preço da tarifa, porque quanto mais cara a tarifa, menos pessoas andam, mais facilita a vida dos transportadores clandestinos e mais aumenta esse nó na cidade. Repetindo, não adianta colocar mais ônibus para ficarem presos no engarrafamento. Temos que resolver a questão do engarrafamento, temos que resolver a questão da tarifa cara, para, com isso, atrairmos a população novamente para dentro do ônibus. Então, esse é o ponto que nós trazemos para a discussão. Tá? A concessionária debate muito a questão do sistema como parte integrante do dia a dia da cidade. Não existe a FAO isoladamente, existe um sistema que tem que ser resolvido. Então, a nossa grande contribuição, eu acho, para este final de ano, para o ano que vem. Até temos eleição no ano que vem, sei que o debate aqui deve ser bem acalorado em torno de tudo. Eu proponho uma grande discussão para os candidatos a prefeito, para os candidatos a vereador. Vamos discutir a cidade que queremos. Participei da reunião da Aliança Democrática Municipalista e achei bem interessante aquilo que foi proposto ali pelo presidente e pelos participantes,
Que Nova Friburgo nós queremos para os próximos 20, para os próximos 40 anos? Essa que está aí, que não há mobilidade, que se para carro em qualquer lugar. Eu vivo mandando posts aí para a imprensa, mostrando as dificuldades que o ônibus tem de andar. Então, tudo isso acho que precisa ser bem discutido. E a grande proposta da concessionária para o sistema de transporte é levar tudo isso à discussão. A nossa parte, tenho a certeza, estamos fazendo, estamos trabalhando. Comparando com o Flamengo, chegamos, vimos que estava bem prejudicada e trabalhamos para isso. Estamos começando a colher os resultados, mas precisamos o quê? De mais gente participando. Não vai adiantar o Flamengo ter um excelente time para disputar o Campeonato Carioca, não desmerecendo, mas com clubes que não se organizaram, que não terão o poder de investimento do Flamengo. Então, tipo assim, passa a não ser interessante para o Flamengo estar no mercado local. A mesma coisa na cidade. De que adianta ter uma empresa top de linha para rodar em vias que estão sempre engarrafadas, com obras sendo feitas durante o dia, com árvores caindo quando chove, com vias aí totalmente enlameadas. Então, isso é que é preciso se discutir, entendeu? Se discutir em alto nível, não com a picuinha que o torcedor às vezes tem. Ah, o Flamengo é campeão da Libertadores, é campeão brasileiro, mas não tem estádio. Ah, mas o Vasco tem estádio, e que adianta o estádio do Vasco se não ganha o título? Então, não é falando mal dos vascaínos, eu tenho total respeito, mas é esse tipo de coisa. Então, a gente tem que parar muito com a picuinha, com essa coisa de querer falar mal, de querer que a coisa piore para melhorar. É uma preocupação minha. Vem um ano político. Então, será que as pessoas vão propor um debate bom para a cidade, ou vai continuar esse debate, demitiu A, demitiu B, porque o ônibus furou um pneu outro dia, o ônibus bateu no poste, infelizmente bateu, acidentes acontecem todos os dias, os motociclistas caem na rua aí todos os dias, e ninguém dá a projeção que dá o ônibus ter tido um infortúnio de colidir com um poste, entendeu? Isso acontece, foi uma ocorrência. Mas a gente trabalha para que não aconteçam. Mas então é esse cuidado que eu acho que a nossa sociedade tem que estar ciente e tem que acompanhar. Não aquela picuinha do dia a dia, aquela crítica, pelo prazer de criticar, para ganhar uma mídia criticando, mas sim o trabalho sério. Vamos discutir seriamente, vamos pensar a questão com seriedade, fazer o que a FAO vem fazendo um trabalho profissional, um trabalho digno daquilo que a população espera dela. Desculpa se eu me alonguei muito, não, amigo, mas é um tema bem interessante. Você é bastante eloquente, entendeu? E me causa uma situação de conforto, porque aí eu coloco o programa em stand-by e deixo por sua conta, entendeu? Um dia você deixou eu fazer a abertura falando aquela parte toda que eu já decorei? Exato, porque você conhece muito bem. Eu quero chamar a sua atenção, caríssimo telespectador e telespectadora, que você está observando particularmente nesta ocasião, um show de imagens. Sensacional o que o nosso diretor técnico titular, que nesse momento acumula a função de repórter cinematográfico, está lhe proporcionando. Marconi JR, que está devidamente trajado com uma camisa rubro-negra, com certeza para provocar certa indignação deste apresentador, mas faz parte do momento, está lhe oferecendo imagens nunca antes vistas neste programa e, evidentemente, com a eficiente operação técnica de Rafael Teixeira no comando da Central Técnica. Ambos estão em total entrosamento, assim como Gabigol e Bruno Henrique. Eu estou neste momento gostei da sua observação, rendendo homenagens e honrarias ao Clube de Regatas do Flamengo. Show de imagem, sensacional. Amigo, continuando, você muito eloquente, você muito empolgado, e na realidade nós temos tido a oportunidade de reiterar temas que foram tratados anteriormente. Há exatos 90 dias, também conhecido como 25 de agosto, você esteve aqui. E tratamos de várias questões que precisam ser tratadas à exaustão.
Sim. Até porque a nossa audiência é rotativa, até porque o interesse, por vezes, ele também é variável. E este seminário, que teve um título bastante provocativo, Por Dentro da Caixa Preta, porque a concessionária de transporte coletivo Nova Friburgo, você sabe que até culturalmente sempre teve a alcunha de Caixa Preta. E eu estive presente na ocasião, um seminário muitíssimo bem organizado, reunindo cerca de 120 pessoas, entre autoridades constituídas, representantes da sociedade civil organizada e formadores de opinião para equalizar as informações de maneira técnica. E todos os que compareceram se sentiram muito atendidos nas suas dúvidas, nas suas indagações. E me parece que será prática permanente da concessionária levar esta informação a este grupo. Agora também, amigo, é preciso, e você sabe disso, que esta socialização da informação seja democratizada por outras classes sociais, especialmente os usuários. O usuário do sistema de transporte, ele se sente satisfeito se, ao esperar um determinado ônibus, que vocês chamam de carro, tenha um abrigo necessário, minimamente confortável, não precisa ter ar-condicionado, banco de couro e música ambiente, apenas uma cobertura para lhe abrigar do sol e chuva. Tenha a oportunidade de embarcar num ônibus que passe num horário aceitável e que faça uma viagem com conforto e com segurança. Qual é a proposta da empresa para compartilhar as informações e as dificuldades que diariamente a concessionária tem na sua operação, pelos motivos que você citou: ocorrências no trânsito, queda de árvores, chuvas intensas, estradas interditadas? Porque eu, que sou usuário do sistema, observo que em muitas ocasiões aquele cidadão, aquele passageiro, como assim é conhecido, ele reclama sem ter conhecimento de causa. Aí se cria uma situação de contrariedade, de acirramento, de descontentamento desnecessária. Qual é a estratégia da empresa para diminuir, por vezes, essas situações que não são convenientes para o sistema? Bom, o que nós temos hoje é muito trabalho em cima de tecnologia. E nós utilizamos bem aí a questão das mídias sociais. Entendeu? Então, quem já tem o seu smartphone, que anda com a informação, já dispõe hoje dos grupos de WhatsApp. Nós já temos um aplicativo que fica no nosso site que permite a pessoa localizar ali o seu próprio ônibus. E temos agora, em testes já práticos, tem mais 20 pessoas testando já, um aplicativo de celular em que você vai ter a informação do seu ônibus ali. Você vai entrar, é feito por GPS, vai ver aonde você está, vai te informar que linhas passam por ali, você vai selecionar a linha, ele vai te mostrar um mapa com a posição de cada ônibus da linha e o tempo que ele demora para chegar no ponto que você está. Se você está de um lado da rua, o sistema sabe, que são os que estão indo, por exemplo, para a região sul. E se você estiver no outro, ele sabe que são os que estão indo para o centro. Então tem esse nível de precisão. Estamos trocando agora os chips que eram de uma companhia telefônica por outro que agrega todas as companhias, procurando aquela que tem o melhor sinal para aquela região. A gente vem trabalhando isso. É intenção nossa também ter na estação livre e nos pontos de maior concentração de passageiros, como ali Drogaria Nacional, Ponto da Matriz, da Miele, Conselheiro, a Praça de Olaria. Rua Duque de Caxias. A Rua Duque de Caxias também. Nós temos o quê? Placares, que serão displays, uma TV colocada ali, em que a pessoa veja que horas está passando o próximo ônibus de cada linha chegando ali. E na estação livre tem um painel, como nós temos em rodoviárias, temos em aeroportos, dizendo o horário de chegada e o horário de partida de cada uma das linhas, o que está previsto, mas conectado com o GPS. Então ele vai te dar o horário real, porque as pessoas aqui têm muito hábito daquela tabela fixa de horários. Aquela tabela, Zuri, é uma tabela tentativa que nós fazemos
via computador, sistema de logística, que te dá o horário médio de acordo com o engarrafamento médio da cidade. Ela analisa o tempo de viagem por faixa de horária, a média, o tempo de viagem dos ônibus, a quantidade de passageiros, independente de serem gratuitos ou pagantes, que passam por ali, a questão da legislação trabalhista, que muitas vezes nós temos que, no meio da viagem, aquele motorista, ao chegar ao centro, ele tem que parar por meia hora para almoçar. Então vai para uma garagem de apoio que nós temos ali na Vila Amélia, é quando a vista está com a vista especial ou vista G2. Ali é para o usuário saber que ele não vai prosseguir a viagem. Isso foi colocado em aviso já aí para a população. Mas fica faltando para a gente atender a pessoa que não tem celular. Exatamente. Então, como é que a gente consegue fazer chegar essa informação ao pessoal? Primeiro é a gente conseguir dar mais confiabilidade, daí o problema da mobilidade urbana ter que ser resolvido, para que aqueles horários possam ser cumpridos que estão previstos na tabela. A gente hoje consegue dar 99% das viagens que a gente programa, sendo que 91%, 92% com atraso máximo de 5 minutos. Lógico, a gente quer que todas sejam feitas no horário e todas sejam cumpridas, mas isso em sistema nenhum de transporte do mundo se consegue 100%, mas a gente trabalha para chegar perto. E isto dá uma forma de como chegar à informação. Se a pessoa não tem o smartphone, como que ela vai saber? Ou por alguma informação colocada nos pontos principais, ou pelo cumprimento na tabela de horários, que normalmente não depende da empresa exclusivamente a gente conseguir cumprir aquela tabela. E eu acho que a gente tem que fazer chegar mais à população, talvez através das rádios, talvez através de jornal, dos meios que essas populações têm mais acesso, a gente criar um folheto ou alguma coisa, de repente, mais explicativo. Esse é um dos nossos desafios para o ano que vem. Como que eu chego naquele usuário mais humilde, ou naquele usuário eventual, que não usa, quem usa todos os dias já está habituado, já conhece o motorista, pergunta para o passageiro do lado, mas aquela pessoa que esporadicamente utiliza o ônibus e não tem acesso a um smartphone ou às mídias sociais e fica meio perdido. Então, é nosso objetivo também criar mecanismo de fazer saber a essas pessoas, se não qual é o horário do próximo ônibus com exatidão, pelo menos que ela tenha ciência de como o sistema funciona. Um exemplo grande é a questão da gratuidade, que nós chegamos aqui, ninguém entendia da gratuidade. Acho que as pessoas achavam que a gratuidade era paga pelo governo federal, estadual, municipal, que tinha subsídio. Não, a gente, de tanto explicar à população, hoje todo mundo já sabe que não existe um almoço grátis, que quem paga pela gratuidade são os usuários pagantes. Então, eu acho que essa consciência já foi criada para todo mundo, usuários ou não. Então, as pessoas hoje já têm ciência do peso da gratuidade dentro. Embora a gente trabalhe para reprimir as fraudes e tudo, chegamos aqui com 50%, hoje temos 38% de gratuidade somente. Isso é um trabalho feito com muito afinco pela empresa. Mas ainda assim são mais de 43 mil usuários que têm direito à gratuidade. São. Você vê só os idosos, só corrigindo um número, hoje são cerca de 35 mil usuários ao todo, acima de 60 anos. Numa população de 200 mil pessoas, você vê aí, dá 15% a 16% da população tem esse direito. E as pessoas usam dentro de uma normalidade, mas tem gente que usa 20 vezes por dia, 18 vezes por dia. Né? Entendeu? Então, se excede. Isso vem sendo trabalhado também. Mas acho que o mais importante é a gente fazer saber à população como é composta a planilha que dá a tarifa. Não nos detalhes ali de índices e tudo, mas é a pessoa saber que tudo ela paga. O vandalismo que existe reflete na tarifa. E que nós falaremos no próximo bloco. As gratuidades refletem na tarifa. O preço do combustível reflete na tarifa. Ônibus novos com ar-condicionado refletem na tarifa. A prestação do ônibus é mais cara. Então, tudo isso reflete dentro do custo do sistema. E acho que já está bem claro para as pessoas que o proprietário do sistema é o poder público municipal. A empresa apenas é contratada para prestar aquele serviço mediante a remuneração prevista dentro de um contrato. Então, o que a empresa quer é que o contrato seja cumprido, a mesma coisa que o poder concedente quer, que o Ministério Público quer, todo mundo quer que o contrato seja
cumprido. Mas aqui é comum. Olha, mas o contrato indica que tem que ter o equilíbrio. Ah, mas não pode aumentar a tarifa. Então tem sempre aquelas pessoas, como eu disse, são os críticos pela crítica. Outro dia até, se você me permite, ouvi uma frase muito interessante, vendo pelo YouTube, uma entrevista antiga de Roberto Campos, acho que um grande ministro da Fazenda que o país teve. Eu era criança quando ele foi ministro, eu acho que você tem alguns anos a mais que eu, talvez tenha acompanhado melhor a época dele. Eu só o conheço de ler a respeito, de ler a biografia dele, se chama Lanterna na Popa. É bem interessante, né? Uma aula sobre vida, sobre tudo, sobre economia. E nesse vídeo eu vi uma entrevista dele para Miriam Leitão, selecionaram um pedaço, que perguntava o seguinte, aí a respeito de Flamengo, a respeito de Friburgo, de empresa e de todo mundo. Ela fez uma pergunta para ele, que não me recordo agora qual exatamente, e ele citou Bismarck, o grande chanceler alemão do início do século passado, que disse que tem 3 tipos de pessoas. As pessoas inteligentes, que são as que aprendem com os erros dos outros. As pessoas medíocres, que são aquelas que aprendem com os próprios erros. E os idiotas, que são aqueles que não aprendem nunca. Então, o trabalho que nós propusemos a fazer aqui é, com a experiência que nós já temos com tudo que a gente está vendo, tentar ter um sistema inteligente, aprendendo com os erros que já foram perpetrados aqui, nesse sistema, e em outros sistemas em que nós operamos. A gente procura aprender, sim, com o erro dos outros para ter um sistema inteligente. Não adianta a gente estar tentando ficar repisando o mesmo que sempre foi feito e que não funcionou. Por melhor que a gente faça, vai ter um resultado medíocre. Não pelo pejorativo da palavra, e sim que é pela média ali, que não atende. Ou então, a gente não aprende nada, deixa como está, e segundo a definição de Bismarck, será taxado de idiota ou de incompetente, de alguma coisa assim. É um assunto, conforme você, telespectador e telespectadora assíduo do programa Cidade Real, já percebeu que e eu começo a me divertir, inesgotável. Nós temos tratado momentos de pânico na TV. Nós temos tratado deste assunto por várias vezes. E a pauta é inesgotável. Vários outros temas precisam ser abordados, aprofundados. Já tivemos a oportunidade de tratar com mais profundidade a questão que se refere às gratuidades, às fraudes, mas também precisamos esclarecer, nesta edição ainda, a responsabilidade da concessionária acerca da Estação Livre, que está sendo submetida a obras de reformas e readaptação, como também constatamos um triste quadro de vandalismo que tem sido promovido com frequência nos banheiros, nos bancos, nas divisórias de vidro, como também, inclusive, no interior dos veículos. É algo que nos entristece, nos envergonha, mas conforme o ilustre diretor mesmo explicou, esse prejuízo que é causado ao sistema, ele é considerado na próxima revisão tarifária. E quem paga a conta somos nós. Então é preciso ficarmos atentos, vigilantes, tomarmos iniciativa no que se refere a denunciar atitudes desta absolutamente incompreensíveis, sobretudo porque se trata de um desrespeito ao patrimônio público. Aquela rodoviária, aquela Estação Livre, ela faz parte de um complexo tombado pelo patrimônio histórico, justamente o da Praça Getúlio Vargas, e assim deve ser respeitado. Nos países mais desenvolvidos, isso acontece com muito rigor. Precisamos mudar o nosso comportamento. Você é muito bom, garoto. Você é campeão. Literalmente. Depois do intervalo, retornaremos. Ele me provoca. Com outras considerações na reta final do programa. E também, evidentemente, minha referência sempre honrosa e carinhosa
a esta ursinha que tem a alcunha carinhosa de cereja? Quem será? Você que a conhece sabe de quem se trata. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Papai Noel apresenta Natal Cooperado. Doe roupas, brinquedos e alimentos não perecíveis e ajude. Pontos de coleta em Nova Friburgo e Teresópolis. Tem muita gente contando com você nesse Natal. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Papai Noel apresenta Natal Cooperado. Doe roupas, brinquedos e alimentos não perecíveis e ajude. Pontos de coleta em Nova Friburgo e Teresópolis. Tem muita gente contando com você nesse Natal. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Parque das Águas Residencial. Condomínio de fácil acesso aos complexos industriais, rodovias e a metrópole fluminense. O novo empreendimento reúne 8.000 metros quadrados de lazer com academia, salão de festas, restaurante panorâmico e a maior piscina da região. Unidades de 360 a 900 metros quadrados, com financiamento próprio, sem juros e intermediárias. Parque das Águas Residencial. Venha e invista no seu bem-estar. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, levando até você informação do seu interesse, nesta edição tratando da prestação de serviços públicos no que se refere ao transporte coletivo municipal. É preciso que se entenda que o detentor do serviço é o poder concedente, que assim o transfere, o concede para uma empresa privada para prestar este serviço de maneira segura, de maneira confiável, com uma tarifa módica, justa, honesta e privilegiando, sobretudo, o usuário do sistema. A prefeitura, o poder concedente, tem nesse cenário o direito e a obrigação de fiscalizar e exigir da concessionária aquelas medidas que são cabíveis para a correção de possíveis equívocos, possíveis desvios, desalinhamentos. E cabe à concessionária prestar o serviço técnico da maneira mais confiável, mais técnica, mais racional e mais respeitosa ao seu usuário. E por falar em respeito, amigo, nós já estamos começando a caminhar para a reta final. Sim. Programa que você comparece, o tempo fica prejudicado. Porque você é eloquente, conhece muito da matéria, sabe avaliar o cenário como um todo de maneira muito pragmática, e isso é muito interessante para o programa, porque deixa o gostinho de quero mais. Agora, temos observado, através inclusive das redes sociais da empresa, para nossa tristeza e vergonha, ações de vandalismo na Estação Livre, para a qual pauta, para este item, peço que o companheiro Rafael Teixeira exiba algumas fotos para o comentário do diretor da concessionária. Vamos acompanhar. É isso aí. Pode falar, amigo. São fotos dos sanitários aí
aparentemente depois de recuperação. Sim. Deixei passando as fotos aí. Essa aí é a foto de um vaso, foi arrancado. Foi retirado. Foi retirado. O pessoal, semanalmente, a gente dá uma reformada, coloca as tampas de vaso, mas o pessoal furta os parafusos de fixação do vaso sanitário, furta os tubos de ligação, as dobradiças das portas, o fecho da porta, o trinco, furtam as torneiras, os interruptores, as lâmpadas, quebram tudo. Tem dia que nós chegamos lá que o mictório está totalmente destruído, amassado, jogam o rolo de papel higiênico dentro do vaso sanitário, o cesto de lixo é jogado dentro do sanitário, roubam os rabichos, os sifões, somem com tudo. Isso sem contar o pessoal que a gente chega lá e está lavando roupa na pia, está dando banho no cachorro. Que isso? Está tomando banho. No banheiro feminino é comum o pessoal ficar fazendo escova. Escova no cabelo no banheiro escova feminino. remunerada. Remunerada. A pessoa cobra para fazer a escova ali. São peças aí que foram retiradas. É o bebedouro do lado de fora que é danificado, os bancos onde os velhinhos... Olha lá a sujeira que o pessoal faz. Entendeu? Então isso aí é diário para a gente. E você não está mostrando aqui algumas imagens das mais fortes. Mais fortes, como exatamente. As pessoas que defecam no chão, Exato. Esfregam as fezes na parede, esse tipo de coisa que a gente enfrenta lá. E outro dia fomos criticados. Por que o banheiro está fechado? Isso é um absurdo, o banheiro estar fechado numa hora dessas que tem movimento. Estava fechado porque não tinha vaso sanitário para ser utilizado. Então a gente estava fechando, chamando o pessoal de emergência para poder consertar ali os vasos sanitários. Outro dia tinha um vaso quase na porta de saída. Alguém ia furtar o vaso, mas acho que ficou com vergonha e deixou o vaso, porque você sair com um rabicho, com a torneira, você põe na mochila. Exatamente. Agora um vaso sanitário, dependia do frete. A tampa do vaso você consegue colocar dentro de uma mochila, Exatamente. Uma mochila maior de uma bolsa. Agora o vaso sanitário tem que sair no ombro. Exatamente. Enquanto nós conversamos, vou pedir o nosso diretor provisório, diretor técnico, Rafael Teixeira, que exiba novamente a sequência de fotos, para que você tenha conhecimento do que acontece naquele espaço. Ou seja, amigo, então, acontece de tudo. Acontece de tudo ali. O que nós temos ali é o seguinte, há um comodato da época de 1998, não sei quem era o prefeito, acho que era o Heródoto Bento de Mello, fez um comodato com a então direção da AFAOL, passando a administração do espaço para a concessionária, que é responsável pela manutenção da limpeza do banheiro e da iluminação, e pagamos a conta de luz, a conta de água, e tomamos conta ali do espaço, embora seja um espaço público tombado. Tem um posto da Guarda Municipal lá, tem ponto de venda de Rio Card, do Free Card, tem a nossa ouvidoria presencial, e agora está em obras, e acho que a Prefeitura, eu não conheci como era na época que era cercada para a integração. Quando nós chegamos aqui já era o governo Renato Bravo e já era esse modelo atual. Entendemos importante essa obra de cobertura das laterais para dar um conforto maior para o passageiro em dias de chuva. Temos aí processo na Prefeitura tramitando para que a gente possa oferecer maior comodidade ao usuário ali dentro da Estação Livre. Uma questão que as pessoas estão falando muito comigo ultimamente, que a gente começou a dar publicidade, quando fomos ofendidos, entre aspas, porque o sanitário estava fechado num horário comercial, então nós passamos então a postar essas imagens diariamente aí para um mailing que nós temos só da imprensa, mostrando por que às vezes a estação está fechada e mostrando aquilo que encontramos. Eu acho que o maior desrespeito é com a população usuária. Quem é que nunca se valeu daquele banheiro lá numa emergência? Exatamente. E quem é que gosta de chegar no banheiro todo imundo? Mas acho que o maior desrespeito é com as pessoas que fazem a limpeza do banheiro. São pessoas que trabalham ali na faxina, na limpeza e na manutenção, e que volta e meia tem que estar lá desentupindo o vaso, tem que ir tirando sujeira do chão, porque as pessoas, isso é uma minoria que faz isso, se esmeram em danificar aquilo que patrimônio para o bem de todos. Exatamente. A mesma coisa o ônibus. Colocamos os ônibus novos Só interrompendo, também essas ações de vandalismo têm se verificado nos bancos que oferecem ali assento para os idosos que ficam aguardando para o as ônibus. pessoas. E temos fotos também que mostram esse tipo de situação. Isso é comum. Comum. Infelizmente. Isso aí para a gente não é novidade. É serviço nosso do dia a dia.
promover esses reparos, colocar vidros, fazer tudo. Mas só que isso não era passado para a população. E nós somos cobrados como se nós fôssemos negligentes com relação a isso. É que não dá tempo de consertar. Você vê, nós consertamos tudo na terça-feira, na véspera do último feriado. Mandei, olha, hoje foi tudo reformado. Você vê de lá para cá, o que nós já tivemos? Vidros quebrados, já teve vaso quebrado também, que nem enviei fotos, sujeira para todo lado e agora os vidros quebrados. Então isso no intervalo de 4, 5 dias. 4, 5 dias, É exatamente. o que nós temos, mas isso é o dia a dia. Como você bem colocou, o custo disso vai para onde? Vai para o custo do sistema. E do custo do sistema é repassado para quem? Para a tarifa. Então, algumas pessoas, eu acho que estão fazendo isso, estamos atingindo a FAOL. Não estão atingindo a FAOL, estão se atingindo. Porque, de repente, você está apertado, precisa ir ao banheiro, acontece o quê? O banheiro está fechado. Interditado por conta de atos de vandalismo. Desculpa, já emendar? Por não? Mesma coisa que acontece nos ônibus. Os ônibus novos. Temos fotos. Você tem fotos também? Temos. Então você mostra aí. O ônibus novo, primeiro dia que está rodando, já rodaram as plaquinhas de não fume, já quebraram aqueles martelinhos de emergência, o pessoal rouba, arrancaram o botão ali da campainha. As portas, olha lá, a placa de não fume são arrancadas, bancos cortados, bancos queimados. No primeiro dia de operação. No primeiro dia, alguém ficou com cigarro queimando o banco, fez um furo até a espuma. Ali o garotão esperto, malandro, que está usando a plaquinha como chaveiro. Essa plaquinha é aquela que fica... De não fume. Atrás do banco. Aí o pessoal tira e coloca lá, tá vendo? Então são coisas assim que a gente sabe que é uma minoria que faz, mas que a gente só pode lamentar. E carros novos, nos carros novos e nos velhos. Para a gente não existe carro novo ou carro velho. A gente quer colocar todos novos, porque quem tem um carro novo tem menos manutenção, oferece um melhor serviço. Certamente. É o objetivo nosso ter. Mas isso é indiferente. É no ônibus novo, é no velho, a gente conserta todos. Entendeu? Mas qual a explicação para isso, Zuri? Eu prefiro nem falar. Porque se eu falar, posso estar falando demais, sendo agressivo, sendo rígido demais, mas eu não sei se a pessoa faz isso em casa. Na casa dela, ela faz esse tipo de coisa. Certamente não. Certamente. E o ônibus ali é de todos, é transporte coletivo. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, o que a gente pode fazer? Lamentar. E ir consertando. Agora, picham ônibus, as portas USB que foram colocadas para conforto do usuário, para dar aquela recarga no celular durante a viagem ali, o pessoal coloca chiclete, palito de fósforo, arranca o terminalzinho. E para quê? Amigo, nós já estamos encerrando a nossa entrevista, sempre muito boa, sempre muito produtiva. Tivemos a oportunidade de abordar aspectos muito interessantes. Agora, em 30 segundos, para que também a população seja informada, andamento da licitação. A licitação, ao que parece, houve uma nova exigência do Tribunal de Contas, tinha feito uma exigência de 34 itens, parece que agora tem uma exigência nova de 20 itens, que tem que ser atendidos lá, dentro do que já falamos em um programa aqui específico sobre a questão da licitação. É importante que esse edital seja realmente bem feito, bem redigido, que atenda ao que o TCE está pedindo, para que possa, deste bom edital, ser feito um bom contrato que resulte num bom sistema de transporte. Não adianta ter um mau edital para se fazer um mau contrato que vai redundar em um mau serviço prestado. Então, eu acho que tem que se tomar o tempo necessário para que ele seja bem feito e bem elaborado, de maneira que a população possa ter um bom serviço posteriormente. Mas, enquanto isso, juridicamente, nós fizemos a operação da empresa está coberta. Um termo com a Prefeitura de prorrogação do contrato até que o edital de licitação seja adjudicado. Se for daqui a um mês, acabou o nosso termo de prorrogação. Pretendemos continuar na cidade, mas, porventura, outra empresa participar e fizer uma oferta melhor, eles continuarão tendo aí um bom contrato, esperamos. Amigo, encerramos, precisamos chegar aqui ao término, sem prorrogação, com poucos acréscimos. Mas... bom matar assim no finalzinho do jogo, como, exatamente, como o Flamengo fez. Exatamente. Mas, novamente, tivemos a oportunidade de levar informação de utilidade pública nessa relação que é compulsória. Você, usuário, você que tem na família
pessoas usuárias, mesmo que não seja, que tem na sua casa pessoas que trabalham, lhe prestam serviço, são usuários do sistema de transporte coletivo e tem que, inevitavelmente e sem qualquer outra opção, utilizar os serviços oferecidos pela nova FAOL. E nessa relação, me parece que o instrumento mais valioso é a informação, o que fazemos aqui semanalmente, especialmente nessas ocasiões. Companheiro, você volta, evidentemente, você tem... Quando convidar, estamos sempre à disposição. Eu acho que os patrocinadores diminuíram porque você diminuiu o tamanho do programa ou eu falei demais? Não, você é sempre empolgado e eloquente, mas prestou informações de interesse da população. Muito bom, obrigado aí. Tamo junto. Prazer. Sempre que precisar, a gente está aqui. Eu tenho certeza. Sempre que convidar, e é um prazer estar sempre com vocês aqui. E queria parabenizar Marconi Júnior pelo seu manto sagrado. Marconi, meus parabéns pela sua torcida aí pelo Flamengo. E eu lamento pelo nosso amigo tricolor, para quem vamos torcer hoje à noite. Imagino que sim, quero crer Enquanto o programa que sim. estiver passando, estaríamos torcendo lá para o Fluminense. Quero crer que sim. Muito bem, precisamos encerrar definitivamente, já estamos aqui nos acréscimos, entendendo mais uma vez... Eu nem vou comentar sobre o bonequinho, porque... A Ursinha, a quem manda um beijo fraterno, carinhoso, amoroso. Você é formidável. Você é uma mulher fantástica, extraordinária, carinhosa, sedutora, atraente, inteligentíssima. Novamente, esta declaração de amor me rende carinhos adicionais durante a semana. Muito bem, cumprimos a nossa finalidade, a nossa missão de levar semanalmente informação do seu interesse, especialmente nessa reta final do ano de 2019. Que Deus e Santa Rita de Cássia, sempre ela, continue nos protegendo, abençoando, iluminando, especialmente aquelas empresas que vêm desenvolver suas atividades aqui na nossa cidade, que o façam de maneira séria, honesta, sincera, transparente e, sobretudo, privilegiando a população de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.